Aí nós temos o primeiro mini challenge, que é trazendo à memória o que aconteceu lá no Pro Drag Race. Geralmente, os primeiros mini challenges eram sessão de fotos. Com o passar do tempo, isso foi meio que perdendo, tiveram algumas alterações. E a sessão de fotos dela é diferenciada. Tem sempre uma brincadeira, alguma coisa ali no fundo para poder desnortear elas, né? E elas vão ter que fazer o quê? Elas não sabem, obviamente, qual é o desafio, é tudo na surpresa. Quando elas chegam, tá lá a Brooklyn, a Stacy e o Jeffrey sentados e tem um penhasco, assim, de neve. Aí elas sobem e tal, assim, fazendo toda a encenação. Aí começa a sessão de fotos, elas acham que já começou o desafio, só tem um porém. Eles ligam aquele ventilador imenso. Aí elas começam a ficar assim, desesperadas, porque o cílio começa a bater, o cabelo, a peruca começa a voar, e a roupa às vezes atrapalha. E assim, elas ficam naquela confusão, porque é algo bem inesperado. Elas têm que se controlar lá em cima para poder o fotógrafo conseguir tirar uma foto de qualidade, né? Porque esse é o mini challenge, a foto vai ser analisada. E eu não posso deixar de falar duas coisas que eu vou colocar em vídeo também, enquanto eu estiver falando, que foram muito engraçadas. Depois que a Juicy Box ela saiu, ela caiu bem assim, na saída depois que ela saiu do penhasco lá, ela caiu, que foi uma parte engraçada. E depois que a Jimbo tava lá tirando foto e tal, assim, toda coisada, ela foi assim, quando o ventilador ligou, ela ficou desesperada, gritando assim, foi muito engraçado, os jurados riram bastante. Aí após isso, aí elas desmontam e tal, tiram o drag delas e no caso vão pra esperar a Brooklyn, a Stacy e o Jeffrey. Aí eles vão, fazem todo aquele suspense e fala que quem ganhou o mini challenge foi a Kyne. Que a melhor foto foi a da Kyne. Ok. Foi uma boa foto, não tenho que reclamar, realmente ela mereceu vencer. Só que tem um porém, o mini challenge ele tem ligação com o maxi challenge. Aí elas mandam o P-Crew entrar, aí eles trazem uma bancada com várias caixas assim. Aí a gente relembra no RuPaul Drag Race que já aconteceu, que é desafio de look com caixas, que elas tinham que fazer um look no materiais que elas têm dentro da caixa, e realmente é isso que acontece. Só que tem um porém, como a Kylie ganhou um mini challenge, ela distribuiu a caixa para cada uma das queens. E ela foi assim, vamos ser sinceros, ela sabotou muita gente. Porque ela deu caixas assim que não tem a ver com o que realmente a pessoa tem ali, né? No caso, na estética, no que a pessoa traz, etc. Ela fez isso pra sabotar a pessoa e ficou óbvio isso. A gente começou a entender que era uma queen cheideira e ela queria, assim, a todo custo a derrubar as outras e não fazer aquela competição limpa que quem vence é a melhor, né? Ok, aí a gente, no caso, fica nessa parte, elas construindo os looks e bababá, como todo episódio que acontece. Aí depois a gente vai pro palco principal. No Canadá Drag Race tem uma diferença. O apresentador é sempre um convidado especial. Então, a cada episódio, vai ter uma pessoa diferente apresentando. Nesse episódio, é a Elissa Kubert. A Elissa Kubert, ela é uma atriz e modelo canadense. Uma coisa que eu achei interessante é que eles sempre trazem pessoas canadenses ao longo do reality, seja pro lip sync ou seja para poder apresentar. E isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Aí a gente vai pro Maxi Challenge na apresentação do look. A primeira a entrar é a Anastasia Nakhlin. O look dela, assim, vamos lá, vamos analisar. Aquela capa que ela usou, parecia que ela tava dentro de daqueles colchões de dormir, de camping. Não ficou legal, não teve uma marcação do corpo dela, ficou uma coisa muito esquisita. E por baixo daquele look dela tava bem básico, aquela peruca bem sofrida. E a maquiagem tava um pouco bagunçada. Não entendi muito bem. Aí depois entra a Kiara, que ela diz que parece Babadook. Assim, a gente percebe que já tem um diferencial. A gente vê que ela já é uma queen model, uma queen de passarela, né? À toa que ela vai muito bem na passarela, ela entrega muito bem o look dela, que é uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim. Por mais que você não esteja com o melhor look possível, você tem que desfilar bem na passarela. Você não pode mostrar fraqueza, porque às vezes isso pode, assim, surpreender os jurados. A gente lembra da temporada da Brooklyn, né? Ela foi péssimo no Jet Game, mas ela entregou uma coisa muito boa na passarela. Não que isso tenha salvado ela, mas ok. Do lip sync. Aí depois da Kiara a gente tem a Lemon. Então, a gente pode analisar a Lemon assim. Ela não sabe costurar, isso ficou óbvio, né? Só que assim, a roupa dela tava uma bagunça. Eu não entendi, assim, de onde que ela tirou referência, ficou uma bagunça. E não, o look dela foi um dos mais fracos, isso é óbvio, vocês vão perceber.
E tá assim, uma bagunça, as coisas assim coladas e tal. Não ficou bom. Não ficou interessante pra um desafio assim, que precisa de ter um conhecimento de costura, de modelagem, etc. Depois da Lema, a gente tem a Lana Verley trazendo um look assim, um vestido assim todo sereia, assim, todo um conceito que ela tava com a mão suja assim de carvão, uma maquiagem bem feita, um cabelo assim perfeita. Perfeita, não tem o que questionar no look dela. E você vê que ela veio preparada. Ela tá preparada pra costurar, ela tá preparada pra fazer looks novos. Depois da Ilona tem a Kylie. A Kylie veio com um macacão. Só que assim, vamos analisar o macacão dela. A modelagem tá boa e etc. Só que assim, a barra da calça dela tinha muitas coisas coladas, umas bolas assim, parecendo coisas de Natal, sabe? De árvore de Natal e tal. Só que ao longo da passagem das pernas dela, tava tudo se desfazendo no palco, caindo assim. Então você vê que não tava assim, um look finalizado. Porque se tivesse um look finalizado, não ia acontecer isso que aconteceu. Não é à toa que ela tava tendo até dificuldade de desfilar com aquele look que aquela calça não tava bem feita. Depois tem a Scarlett Bulbo, que vem com um look assim, todo country, uma coisa assim bonita. A gente pode ver que a Scarlett Bulbo, ela fala que não sabe costurar, ela não sabe montar looks, né? Porque ela fica assim, apavorada, mas ela entrega um conceito, uma coisa interessante ali, sabe? Ela soube construir uma coisa ali. Depois da Scarlett entra a Jimbo com um vestido lindo, todo de zíper. Você vê que a Jimbo veio preparada, ela tem um conceito, ela é uma pessoa excêntrica, assim. E é muito interessante, o look dela muito bem finalizado, a roupa, toda a referência muito bem executado. Por isso que foi o que eu falei, ela é uma das que tem a maior fanbase, porque ela tá construindo o legado dela de qualidade dentro do RuPaul Drag Race até o presente momento. Depois da Jimbo a gente tem a Tynomi Banks, e a gente começa a perceber assim, a Tynomi Banks ela fez uma entrada no workroom muito boa. Só que na passarela a gente sente que ela fica meio acanhada, né? À toa que ela fica olhando bastante tempo assim pro chão, não chega a encarar os jurados, ou então acaba botando um ponto assim, que não tá olhando pros jurados e a gente fica meio assim. O look dela assim é um look ok. E tipo, ela não entregou assim um desfile tão interessante igual outras queens. Falando nisso, a Boa, que veio depois da Naomi Banks, ela fez um desfile assim incrível, sabe? Muita personalidade e tal. O look dela muito bem executado, muito interessante. E assim, o desfile foi o que eu falei, conta muito ponto. E pra Boa foi o que elevou mais ainda a apresentação dela. Depois da Boa, a gente tem a Juicy Box. Então, a Juicy Box, ela, vamos ser sinceros, que não aproveitou muito bem a caixa dela. Ela fez uma blusinha assim, um topzinho, uma sainha, quebrou os discos e colou. Ela falou que era assim, um tema meio Flintstones e tal, só que, querida, aquilo pra mim não tinha nada de Flintstone. Horrível. Muito mal acabado, uma peruca sofrida que não tava nem penteada direito, que ela podia ter penteado melhor. A gente vê que ela é uma queen polida na questão da maquiagem, mas a roupa não tava legal, nem um pouco, nem um pouco. Depois da Lucy Box tem a Priyanka vem com um look assim, todo marítimo, todo mar, uma coisa interessante. Ela colocou aquelas garrinhas de caranguejo no sapato dela e tal. Na hora do desfile dela, cai um pedaço no chão, ela vai e finge que tá comendo caranguejo, assim. Você vê que tem um trabalho. O look não é um look surpreendente, mas tem toda uma caracterização, é um look ok, sabe? Pra dentro do que foi feito. Depois dela tem a Rita Baga, que entra com um look assim, todo no frio e tal, toda coberta. Aí quando ela tira assim, um vestido todo azul, assim, bem chamativo, uma coisa muito bonita, muito interessante, e a gente fica pensando assim. Ela tá preparada porque o RuPaul Drag Race, no caso, pediu pra que ela faça. Ela veio preparada. Você vê a maquiagem dela toda detalhada, assim, com as neves, assim, caindo no olho dela. Muito bem feita, muito polida. Depois disso, como, assim, o cast tá bem grande, é o primeiro episódio, então eles falam primeiro quem tá salvo, e depois eles dizem quem foi o top e quem foi o bottom. As queens salvas é a Anastasia Nakoi, Kiara, Ilona Verley, Scarlett Bulbo, Tynomi Banks e Priyanka. Ficando assim no palco só a Rita Baga, a Jimbo, a Boa, a Lemon, Juicy Box e a Kylie. Aí os jurados fazem todos aqueles comentários e tal, depois pedem para elas voltarem. Só lembrando que na hora que elas estão lá atrás, tomando as bebidas dela e tal, a Kylie fica desmerecendo a Boa, que fez um ótimo trabalho. Eu acho assim, que a Kylie ela é muito arrogante, só porque ela já é famosinha, ela acha que ela domina tudo e etc. Eu acho assim, desnecessária a atitude dela desmerecendo. Não é tocar na Anastasia, se estressa e fala coisas pra ela. Na hora lá
quando elas estão lá atrás bebendo. Porque assim, foi desnecessário. O tom dela, o que ela usa com a boa é desnecessário. Porque quem avalia lá são os jurados. Então, o que ela acha certo ou o que ela acha errado não tem nada a ver. Não é à toa que, assim, a Kylie é um pouco arrogante. Na hora que os jurados criticam ela, ela rebate o que os jurados estão criticando. E não faz diferente das outras. A gente tem um exemplo como a Lemon. A Lemon, ela é criticada, ela não foi uma das melhores críticas. Mas ela, sim, aceita a crítica, sabe que é uma coisa construtiva, sabe que vai ajudar ela a crescer, entendeu? Mas a Kylie não faz isso. A Kylie, ela fica lá, ela rebate o que os jurados falam, ela é arrogante. E isso não é bom. Aí depois que elas voltam, aí a Brooklyn fala que tomou uma decisão. Aí ela diz que a Rita Baga é a vencedora desse desafio, desse Maxi Challenge. Aí a Jimbo e a Boa estão salvas, mas elas são top 3 da rodada, obviamente são as melhores. E depois disso fica só a Kylie, a Lemon e a Juicy Box. Aí a Brooklyn fala que a Juicy Box ela já está no lip sync pré-eliminação. E depois fica essa coisa de entre a Kylie e a Lemon. Aí a Brooklyn fala pra Kylie que ela tem que começar a prestar atenção no que ela tá fazendo, porque ela tá sendo muito arrogante. E assim, realmente ela foi arrogante. E ela foi salva por conta de que, comparado às 3 que ficaram no bottom 3, ela é a que tem um look assim, mais estruturado. Por mais que as bolinhas estejam caindo, a gente consegue entender que o look dela tá mais estruturado do que o das outras. Aí a gente vai, no caso, pro lip sync entre a Lemon versus a Juicy Box. É uma música da Carly Rae Jepsen, I Really Like You. É uma música dançante. Quando começa o lip sync, assim, a apresentação tá bem pareada. A gente presta atenção, realmente elas estão dublando, porque a gente vê que alguns lip syncs não tem essa dublagem, a pessoa fica mais assim, fingindo que tá dublando e não tá dublando nada. As duas estão dublando. Tá uma coisa assim bem pareada, né? À toa que a gente começa a prestar atenção no jogo de câmeras, que o jogo de câmeras está bem indo nas duas assim, constantemente, não tá focado somente em uma. Aí tem a primeira explosão, aí a Lemon dá o espacate. A Lemon, a gente sabe que ela já tem toda uma formação de teatro, de dança e etc. Então ela já tem uma bagagem pra ajudar ela desse lip sync. Elas continuam dublando e tal. A Juicy Box vai pra uma coisa mais sensual e tal, não tem nada de espacate, nem pulos, nem nada. E a Lemon continua nisso, na explosão da música, dando espacate e outras coisas. As queens lá atrás gostam bastante do lip sync. O lip sync, assim, foi um lip sync muito bom, eu gostei bastante, sabe? Aí depois disso a Brooklyn fala que as outras deveriam aprender que o lip sync é assim, dessa forma. Realmente o lip sync foi muito bom. Aí fica em toda aquela atenção pra ver quem fica. Mas assim, a gente sabe que é meio que óbvio que a Lemon iria ficar, porque tipo assim, começou assim pareado. Mas em determinadas partes da dublagem, a Lemon subia muito mais, entregava muito mais do que a Juicy Box. E ficou óbvio que a Lemon iria ganhar, que foi quem ficou. Aí a Brooklyn agradece a participação do Juicy Box, diz que ela foi muito boa e tal, faz até uma brincadeira que ela vai ficar no Hall da Fama das primeiras eliminadas e tal. Aí a Juicy Box tem aquela toda a comoção, todo mundo abraça ela e tal. E ela vai, aí faz aquela brincadeira no final, tchau, bitches! Aí sai, e assim termina o episódio. Gente, eu fiz um resumo assim do que aconteceu no episódio, porque se fosse passar tudo aqui, não ia ter graça, aí o Facebook ia me desmonetizar por conta disso. Né? À toa que ao longo do vídeo eu não utilizei áudio nenhum, só os vídeos mesmo, apresentando pra vocês, que eu acho que a questão visual também ajuda bastante a vocês verem o que eu estou analisando e tal. Me segue nas redes sociais, dá like, comenta. Todo mundo comentar, eu acho que é uma coisa muito importante para vocês dizerem como que tá o trabalho, o que vocês estão achando do trabalho. Se inscreve no canal, que é o mais importante para eu saber que realmente vocês querem que eu continue fazendo esses reviews de Canadá Drag Race, ou futuramente de outras temporadas de RuPaul Drag Race, se der certo. Me sigam no Instagram. Foi o que eu falei, comentem muito, dê like aqui, envie esse vídeo pros seus amigos, porque a gente sabe que aqui no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, tem muita gente que gosta de RuPaul Drag Race, e Canadá Drag Race não tem nenhuma review, então eu tô começando com esse review. Espero que vocês gostem muito, e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.